Olá, o Jornal Integração desta quinta-feira está no ar. Vamos agora aos destaques da edição de hoje. Direitos da comunidade LGBT+, são debatidos durante conferência municipal. Índices de vacinação contra a gripe estão longe do aceitável em Pará de Minas. Pará de Minas se prepara para sediar evento internacional de mountain bike. Integração Guarda Municipal. Você confere as ocorrências atendidas pela GCM nos últimos dias. E ainda, após corpo ser encontrado em local de desova, populares pedem mais segurança no bairro Padre Libério. Isso e muito mais agora no Jornal Integração. Uma ótima noite para você. Foi realizada na tarde desta quarta-feira a primeira conferência LGBTQIAPN+, aqui em Pará de Minas. Durante o evento, foram discutidos assuntos para a criação de políticas públicas para garantir os direitos para essa comunidade. Alegria, inclusão e respeito. Foi neste clima que Pará de Minas iniciou sua primeira conferência LGBT IAPN+. O evento contou com a participação de mais de 90 pessoas. Momento importante para a discussão de ideias a serem levadas para o encontro estadual e o nacional, previsto para outubro deste ano. Esse ano é um ano de conferências. Conferências são espaços públicos onde que a gente discute propostas e a gente discute ideias e levamos propostas para as diversas áreas de políticas públicas. Então, esse ano, a gente vai ter aqui em Pará de Minas 3 conferências por meio da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência. Durante o encontro, os participantes puderam discutir assuntos ligados a 4 eixos propostos pelo Conselho Nacional, que são a geração de emprego, enfrentamento à violência, trabalho digno e também a promoção de políticas públicas para garantir os direitos da comunidade. O enfrentamento à violência à população LGBT+, é um dos principais pontos, especialmente, mais uma vez, no recorte para a população trans e travesti, que são relegadas à margem da sociedade, sofrem violência, desde a violência psicológica para o atendimento nos principais serviços até a violência física nas ruas, e que isso traz uma coisa, vai puxando a outra, né? Quando elas sofrem a violência nas ruas, quando elas sofrem as violências institucionais, elas não têm acesso à educação, elas não têm acesso à saúde, elas não têm acesso à segurança pública e assim sucessivamente. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos hoje para uma realidade que é urgente. Reinaldo foi uma das participantes do evento e elogiou a iniciativa. E a oportunidade, né, dessas políticas públicas, você fazer parte dela. É você vestir a camisa do projeto LGBT, você tem que estar dentro, né, do meio. E o que é proposto é você estar presente, né? Ser participativo. Eu agradeço, teve o projeto que esteve aí e dando essa continuidade da gente estar, né, presente é muito bom. Para mim abriu as portas e é bom a gente estar presente, é bom a gente fazer nosso direito valer a pena. Para isso você tem que estar presente, né, nesses eventos. O ator Michael Mary fez uma apresentação de dança e arrasou. E claro, né? A plateia vibrou. A Prefeitura de Pará de Minas divulgou um balanço da cobertura vacinal da gripe aqui no município. Além disso, foram detalhadas também algumas ações que vêm sendo feitas para ampliar o público imunizado. A campanha de vacinação contra a gripe segue sendo feita em Pará de Minas. Ainda assim, a cobertura atingiu até o momento apenas 40% do público-alvo, que são crianças, gestantes e idosos. O período de frio e seca é crítico para a proliferação de síndromes respiratórias. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde vem adotando estratégias para melhorar os índices. Nós estamos avançando, né, na meta de cobertura vacinal e estamos, né, em plena ação e mobilização para poder aumentar essa cobertura vacinal,
Com a ação do Vacimóvel, né, a gente está vacinando escolas, né, empresas, aparelhos públicos, para a gente poder alcançar essa meta, né, e ter menos casos de doenças de síndrome gripais graves no município. Esse é o objetivo da vacina, né, contra a influenza. Das 29 mil doses da vacina contra a gripe recebidas até agora pelo município, 21 mil já foram aplicadas. Pará de Minas vai receber até o fim da campanha 49 mil doses no total. A vacina protege não só quem a toma, mas evita que a doença se espalhe. A pessoa que se recusa a ser imunizada acaba colocando em risco toda a população. É um comportamento, né, que vem aumentando bastante após a pandemia da Covid, né, e que, infelizmente, influencia não só para o individual daquela pessoa que se hesita em vacinar, pois nós temos, né, um fenômeno chamado proteção rebanho, que é a proteção da população em si, mas para que isso aconteça, a gente precisa atingir uma meta de cobertura vacinal acima de 90%, que no caso da influenza. Um dos principais empecilhos enfrentados pela Secretaria Municipal de Saúde na campanha tem sido a baixa adesão de pais de alunos. Infelizmente, né, não são todos os pais, né, que autorizam. A vacinação na escola. Ela é realizada perante a autorização prévia dos responsáveis e a gente vê uma baixa adesão desses pais nessa autorização para vacinação das crianças. O maior temor dos pais é a vacina contra a Covid, infelizmente, né? E essa vacina da Covid, ela não está sendo administrada nas escolas. As escolas estão, nós estamos, né, completando os cartões com aquelas doses em atraso e fazendo também a vacina contra a influenza. Pois é, né, gente? 40% só do público foi imunizado, enquanto isso a gente está vendo as unidades de saúde abarrotadas de crianças, adultos e idosos aí com os sintomas gripais, a bronquiolite pegando várias crianças aí justamente por falta de vacinação. Gente, se a vacina está disponível no SUS, se está disponível nos postos de saúde e está aberta aí para toda a população, não tem por que não se vacinar. Então, se você ainda não se vacinou e se você ainda se mantém saudável, vai no posto, se vacine, se previna, porque a gente não sabe a qual momento esse vírus pode pegar as pessoas aí e agravar a situação e aí você precisar de um atendimento médico. Então, muita atenção nesse momento e é naquele ditado, né? É melhor prevenir do que remediar. Então, se a gente pode prevenir, vá então nos postos e se vacine. Bom, e agora a gente vai para a previsão do tempo. Para esta quinta-feira, o dia será de tempo ensolarado e clima ainda frio. Veja agora na tela como fica o tempo aqui na cidade e em outros municípios da nossa região. Em Pará de Minas, mínima 14, máxima de 27 graus. Em Maravilhas, mínima 15, máxima de 27. Em São Gonçalo do Pará, mínima 14, máxima de 28 graus. Em Pitangui, também na região centro-oeste, mínima 15, máxima de 28 graus. E em Juatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte, mínima 15 e a máxima chega aos 27 graus. Intervalo chegando e na volta você vai ver Pará de Minas se prepara para sediar evento internacional de mountain bike. E ainda hoje você vai ver o quadro da Guarda Municipal com as principais ocorrências registradas nos últimos dias. Não sai daí, a gente volta já já. Neste fim de semana, Pará de Minas será a sede de uma das principais competições de mountain bike da América Latina. A segunda etapa do International MTB Series terá a participação de 400 atletas. Serão 3 dias de programação gratuita voltada para toda a família. Aqui no Parque dos Lagos, antigo Parque do Bariri 2, todos os detalhes estão sendo preparados. A pista já foi sinalizada. O local foi limpo e recebeu várias melhorias nos últimos dias. Tudo para sediar a segunda etapa do Internacional MTB Series. O evento terá a participação de atletas brasileiros e também do Chile. Então a gente tem todos os atletas aí, principais nomes do cenário nacional. Temos um atleta internacional, Sebastião Miranda. Temos os representantes olímpicos que tiveram nas últimas Olimpíadas, o Lambaço, a Raíza Golão. Então assim, eu tenho certeza que vai ser uma grande festa. Espero todos, né, aqui no evento, convidar o público, a comunidade, a cidade, a região que venha participar. Traga as crianças, a gente tem a brincadeira
com as crianças, tem área Kids, vai ter também a brincadeira Kids que a gente faz no circuitinho, né, de crianças de 6 a 11 anos, inscrição gratuita, né, e vem aproveitar o evento, entrada gratuita para toda a população. E serão 2 percursos durante as provas. O primeiro, realizado no sábado, aqui no Parque dos Lagos, vai ser de 4 quilômetros e 400 metros. Já no domingo, os atletas vão ter outro desafio, 50 quilômetros em estradas rurais aqui de Pará de Minas. E olha, vai ter muita variação de trilha, subidas e, claro, adrenalina. São 3 dias de eventos, começando na sexta-feira com treinos livres, reconhecimento da pista, retirada de kits, né? No sábado a gente já começa com as categorias principais, que vale pontos no ranking brasileiro e ranking mineiro. Temos também elite que vem para participar do XCC, que é um circuito de 1 km. Eles andam 20 minutos mais uma volta, é um circuito bem rápido, só elite masculino e feminino que entra na pista, esse é o horário, por volta de 1 hora, e depois depois das 3h30 a gente tem as categorias amadores, no sábado. Já no domingo a gente entra com os amadores novamente, mas aí já na modalidade maratona, é um percurso de 50 km, que será... o pessoal vai percorrer as zonas rurais, distritos aqui de Pará de Minas, né, com algumas trilhas. E logo após da maratona, deve terminar aí por volta de 11h30, entra meio-dia, 1h da tarde, a gente também entra com a elite no cross country olímpico, né? A categoria elite masculino, feminino e as júniors, né? Que vão valer pontos no ranking brasileiro, mineiro e internacional. É a segunda vez que Pará de Minas sediará o evento. Para o secretário de Esportes, Paulo Francis Daile, com a chegada de atletas e visitantes, o município só tem a ganhar. Além do incentivo à prática esportiva, lazer e turismo, a iniciativa potencializa a economia da cidade. Cadeia hoteleira, restaurantes, a parte de transporte público, a parte de conhecer os nossos pontos turísticos, conhecer a nossa gastronomia, a nossa história, a nossa cultura, nossos espaços que Pará de Minas tem. E o legado disso, a comunidade, para receber, tem que se preparar todo o espaço. Obras, adequação de pista, e o legado é para nós, paraminenses. O Parque dos Lagos é administrado pela Mapangeia, com apoio do Ministério Público. Para o promotor de Justiça do Meio Ambiente, eventos como este incentivam a presença de moradores da região e de outros visitantes no local. O mountain bike ele tem muita relação com o meio ambiente, né? É um esporte que é feito normalmente em trilhas, no meio da mata, então conciliou muito bem com o espaço aqui. As trilhas são feitas no meio da mata, tem alguns espaços sem a campo aberto, então não teve qualquer conflito entre a prática do mountain bike e a preservação do espaço aqui enquanto área de contemplação, de meio ambiente. Bom, e a gente vai agora para mais um intervalo e na volta você acompanha a estreia do quadro Integração Guarda Municipal com as ocorrências atendidas pela GCM nos últimos dias. E ainda, após corpo ser encontrado em local de desova, populares pedem mais segurança no bairro Padre Libério. Não sai daí, a gente volta logo depois do apoio cultural. A partir de hoje, todas as quintas-feiras, nós temos o quadro Integração Guarda Municipal, com o balanço das principais ações realizadas pela GCM aqui em Pará de Minas. Nos destaques de hoje, nós vamos ver acidentes de trânsito, desacato a servidor público e ainda a conscientização sobre as boas práticas no trânsito. Veja aí. Na estreia do quadro Integração Guarda Municipal, alguns destaques chamaram a atenção da comunidade nos últimos dias, como um acidente de trânsito na Avenida Alano Melgaço, provocado por um condutor inabilitado. No dia 14, um veículo estava descendo a Avenida Alano Melgaço e aborroou com outro veículo que veio a bater num terceiro veículo. E as guarnições foram acionadas, a princípio acidente de trânsito sem vítima, mas ao verificar o condutor, viu que ele não tinha habilitação e como ele estava dirigindo, oferecendo um perigo de risco ao trânsito, enquadrou no crime de trânsito, no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, ele foi conduzido à delegacia para prestar o serviço de praxe. Agora, vale ressaltar que as pessoas nesse Maio Amarelo precisam estar conscientes, não custa nada esperar aí ter a idade certa, então fazer todo o processo para poder estar em dia aí com a justiça, né? Isso, uma questão que eu chamo a atenção em Pará de Minas, é a quantidade de condutores sem habilitação. Então,
nesse mês do Maio Amarelo, né, o mês de conscientização com relação ao trânsito, fica essa mensagem, né, para que esses condutores eles façam do meio correto, que tirem a habilitação, né, e dirijam com atenção, oferecendo essa segurança, né, o trânsito de Pará de Minas. Teve também uma situação constrangedora em um posto de saúde do bairro Santos Dumont, onde uma médica foi desacatada por uma paciente do SUS que aguardava para ser atendida. Fomos acionados, né, na rua Vereador José de Almeida Mendonça Santos Dumont, posto de saúde. Uma médica ela foi desacatada, né, por outra paciente. A princípio foi porque o posto estava cheio, né, ela queria uma agilidade no atendimento, porém quando a guarnição já chegou no local, a autora, né, a possível autora do crime de desacato não estava lá no local, ela tinha ido embora. E foi feito o registro de ocorrência, né, foi entregue à Delegacia de Polícia Civil para os trabalhos deles lá e chamar, né, essa pessoa em juízo. Agora, vale lembrar que desacatar funcionário público é crime e quem fizer isso aí está sujeito a ser conduzido para a Polícia Civil, não é isso? Isso. O Código Penal, né, ele traz aí o crime de desacato a funcionário público, né? Então, o funcionário que está no exercício da função, ele receber ofensas, xingamento ou até mesmo agressão física, né, pode estar incorrendo nesse crime. Houve ainda uma ocorrência envolvendo a Lei Maria da Penha e o distanciamento previsto em lei. Foi uma ação de descumprimento, né, de uma medida judicial que a gente teve no bairro Vila Ferreira. A solicitante, a mulher, ela informou que seu amaziado tinha uma restrição, né, quanto ao distanciamento dela e ele queria ver os filhos. Então foi até a residência, eles estavam alterados, né, estavam sob efeito de álcool. Ela fez o acionamento da Guarda Municipal, a gente pegou o autor e a vítima, né? Além do patrulhamento ostensivo, as ações de conscientização também foram marco para a Guarda Municipal na semana que passou, principalmente no que se refere ao trânsito, durante a campanha Maio Amarelo. Vale lembrar que para acionar a Guarda Municipal, basta ligar no número 153. Bom, o assunto continua sendo segurança pública. Como noticiamos ontem aqui no Jornal Integração, o corpo de um jovem de 23 anos foi encontrado na tarde de ontem em uma área de mata fechada no bairro Padre Libério. Populares que estavam no momento do resgate do corpo cobraram providências da segurança pública, uma vez que a área é considerada perigosa. Veja na reportagem de Evânio Glauder e Luiz Henrique. Bairro Seringueiras, cidade de Pará de Minas. A Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima e vasculhou toda a área, desde os conhecidos predinhos do bairro Cecília Meireles e toda essa região de mata até aqui no bairro Seringueiras, na rua Doutora Maria José Oliveira, última rua do bairro. No local, além de dezenas de curiosos, a presença de peritos da Polícia Civil, Departamento de Investigações, Corpo de Bombeiros, que aguardavam a chegada de um carro funerário para a retirada do corpo. Um trabalho minucioso e demorado. Chegamos aqui na parte da tarde e quando saímos já era noite. O corpo encontrado é de Rafael Cardoso Andrade, um jovem de 24 anos conhecido também como GD, Gordinho e Bololô. A jovem esposa de Rafael não quis gravar entrevista, mas em conversa comigo disse que o procurava há cerca de 3 dias, inclusive com postagens nas redes sociais. Bastante emocionada, ela recebeu a notícia da morte do companheiro com profunda tristeza. Ela não esperava um fim tão trágico. A senhora Maria de Lourdes mora aqui já há alguns anos e ao longo do tempo a situação do bairro vem piorando e a preocupação aumentando. A gente tem a preocupação, porque a gente tem nossos filhos. A gente não sabe o que está acontecendo, né? Porque não é a primeira vez, já é a segunda vez que acham um cadáver. E ninguém faz nada. Como que fica? Há quanto tempo você mora aqui? 11 anos. E saiu as casinhas, eu moro aqui. E nesses 11 anos a coisa aqui melhorou ou vem piorando? Vem piorando. Vem piorando. Por que vem piorando? O que você acha? Por que está acontecendo isso? Se a gente andar nas ruas, a gente vai ver que não tem melhoras nenhuma. O nosso bairro, na realidade, ele é um bairro largado. Tanto pela política, por tudo. A gente não tem um posto de saúde, a gente não temos uma praça de 11 anos. Né? Pelo jeito também não está em segurança. Não. A gente não se sente seguro aqui. Como?
Como que se sente seguro dessa situação? Aqui quando escurece fica mais perigoso? Fica, porque aqui é tudo escuro. É escuro de natureza? É escuro de noite. O que você espera do poder público? Mudança. Eles têm que fazer alguma coisa. Porque como que a gente vai criar nossos filhos aqui? Eu sou mãe de 7 filhos. Então como que eu vou deixar meus filhos sair na rua? Como? Não tem segurança. Né? Como que a gente faz? Aí é o poder público que tem que responder pra gente o que eles vão fazer. Porque essa situação aqui não pode continuar. Esse mato aqui, ó, aquele mato ali, ó, tava grandão. O vizinho aqui de baixo que passou a roçadeira. Por quê? A prefeitura não vem limpar? Então fica difícil pra gente, né? Seguindo por este matagal, cerca de 400 a 500 metros abaixo, a denúncia anônima se confirmou. O corpo de um rapaz desaparecido há 3 dias foi encontrado pela equipe de detetives, sob o comando do delegado Dr. Carlos Bueno. A vítima foi encontrada em um riacho. O corpo estava submerso. De imediato, a constatação de 4 tiros. Depois contaram 12. E o laudo oficial, 14 tiros. A vítima deu trabalho para ser retirada. O local onde o corpo foi encontrado é de difícil acesso. Além do corpo de bombeiros, polícia civil e agentes funerários, foi preciso a ajuda de voluntários, uma vez que a vítima tinha 1,85 m de altura e aproximadamente 110 quilos. Foi um local de difícil acesso, precisamos de usar diversas técnicas de salvamento terrestre para fazer a recuperação do corpo com sucesso, e agora a gente aguarda, né, o parecer das investigações. Agora a guarnição vai fazer a asepsia dos materiais utilizados e retornaremos ao quartel para as próximas ocorrências. O delegado Dr. Carlos Gomes Bueno, que comandou os trabalhos, não quis gravar entrevista. Ele se limitou em dizer que, a partir de agora, começa uma série de investigações para esclarecimento do brutal assassinato. A possibilidade de envolvimento da vítima com o tráfico de drogas não está descartada. O corpo de Rafael Cardoso foi levado para uma sala do cemitério Horizonte Parque da Serra, à espera do ML de Betim. Ele deixa a esposa e uma filha de 4 meses. Bom, e o Jornal Integração de hoje vai ficando por aqui. Eu tenho um novo encontro com você amanhã ao meio-dia no Informativo TVI e às 7 da noite aqui no nosso tradicional telejornal. Se você tem alguma notícia que mereça destaque aqui no nosso jornal, se você sabe de alguma informação que nos ajude a fazer o nosso jornal, mande pra gente via WhatsApp 3236-2120. Você continua bem informado no nosso portal tvitv.com.br e, claro, nos seguindo nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Basta você procurar por TVI Pará de Minas. Uma ótima noite para você e até amanhã.